Você é divorciado? Então talvez você já tenha sentido isso. Um olhar diferente na igreja. Como se você tivesse falhado de um jeito que não tem volta. Como se o seu pecado fosse grande demais. Como se Deus nunca pudesse te perdoar. Talvez ninguém tenha dito isso em voz alta, mas você sentiu. A culpa, a vergonha, o medo de estar fora. E hoje eu quero começar dizendo algo simples, mas necessário. Você não está sozinho, e Deus não te abandonou. Aqui no Entre Mitos e Versículos, a gente abre a Bíblia com calma, sem máscaras e sem religiosidade pesada, para descobrir o que Deus realmente quis dizer. E hoje a conversa é sobre um mito que machuca profundamente, a ideia de que divórcio é pecado imperdoável. Muitos de nós aprendemos assim, que se você se divorciar, pecou, que esse pecado é grave demais, que você está marcado, que nunca poderá se casar de novo, que está fora do reino de Deus. E o resultado dessa crença é devastador. Pessoas vivendo presas em relacionamentos abusivos, gente suportando humilhação, violência emocional e até física por medo de desagradar a Deus. Pessoas que amam a Deus, mas vivem com medo dele. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a respirar. Vamos deixar a culpa de lado por alguns minutos e olhar para o texto bíblico com honestidade e contexto. Porque quando uma interpretação produz medo constante, culpa e aprisionamento, vale a pena perguntar: isso realmente reflete o coração de Jesus? Vamos começar pelo mito. O mito é esse: divórcio é pecado imperdoável. Mas a Bíblia não diz isso. Jesus foi claro sobre qual é o pecado imperdoável. Em Mateus 12, 31 a 32, ele diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Blasfêmia não é divórcio. Blasfêmia é rejeitar, de forma consciente e persistente, a ação de Deus. Divórcio é uma decisão dolorosa dentro de uma relação humana quebrada. Não é rejeição a Deus. Então, o que Jesus realmente disse sobre divórcio? Em Mateus 19, Jesus afirma que o divórcio não fazia parte do plano original de Deus. E isso é importante. Jesus leva o casamento a sério. Mas ele também faz algo fundamental. Ele abre uma exceção. Ele diz que o divórcio é permitido em caso de infidelidade. Agora, quando olhamos para Marcos 10 e Lucas 16, percebemos algo interessante. Esses textos não mencionam a exceção. Isso não é contradição, é contexto. Mateus escreve para judeus, que conheciam a lei de Moisés e já tinham exceções previstas. Marcos escreve para gentios, que não tinham essa referência. Então Jesus fala de forma diferente para públicos diferentes. A mensagem central é a mesma. O casamento é sério, deve ser protegido, mas Jesus nunca fechou portas onde a dignidade humana estava em risco. E isso fica ainda mais claro quando olhamos para a forma como ele tratava pessoas divorciadas. Em João 4, Jesus encontra a mulher samaritana. Ele sabe que ela teve 5 maridos, 5. Se alguém merecia condenação segundo a religiosidade da época, seria ela. Mas Jesus não a humilha, não a expõe, não a afasta. Ele conversa, ele oferece água viva, ele a restaura. E aquela mulher se torna uma das primeiras pessoas a anunciar quem Jesus era. Isso nos revela algo poderoso. Jesus nunca tratou o divórcio como identidade ou sentença eterna. Agora vamos olhar para Paulo. Em 1 Coríntios 7, Paulo aconselha que a separação seja evitada. Mas ele também diz algo libertador. Se o cônjuge incrédulo quiser se separar, que se separe. E então ele diz uma frase-chave: Deus nos chamou para a paz. Paz, não aprisionamento, não medo. Paz. Paulo reconhece que há situações em que manter um casamento destrói mais do que preserva. E quando falamos de abuso, a Bíblia é ainda mais clara em seus princípios. Em 1 Pedro 3,7, os maridos são chamados a viver com honra e respeito. Quando há abuso, essa aliança já foi quebrada, não por quem sai, mas por quem violenta.
A Bíblia pode não listar abuso como uma palavra técnica, mas ela deixa muito claro que Deus não exige que alguém permaneça onde sua dignidade é destruída. Agora, volta comigo para o centro de tudo, a graça. Romanos 3 diz que todos pecaram, todos, e que somos justificados gratuitamente pela graça. 1 João 1,9 afirma que quando confessamos, Deus perdoa. Hebreus 10 diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Se Deus não se lembra, por que tantas pessoas ainda são condenadas? Se você é divorciado ou divorciada, ou passou por uma separação dolorosa, escuta isso com o coração aberto. Deus não está contra você. Deus está com você. O divórcio não define seu futuro. A graça define. Você pode reconstruir. Você pode amar de novo. Você pode ter uma fé sem medo. Você pode ajudar outros que também foram feridos. Jesus nunca usou culpa para produzir transformação. Ele sempre usou amor. Então, deixa eu resumir essa verdade libertadora. Divórcio não é o pecado imperdoável. Jesus tratou o tema com seriedade e compaixão. Paulo priorizou a paz. A Bíblia protege a dignidade humana. E a graça de Deus é maior do que qualquer rótulo religioso. Se você foi condenado por causa do divórcio, eu quero te dizer hoje que você não está fora do reino de Deus. Você está dentro do amor dele. Se esse vídeo trouxe alívio ao seu coração, fica com a gente. Compartilha com quem precisa ouvir isso. E se quiser, deixa nos comentários sua história. Esse é um espaço seguro. Nos vemos no próximo Entre Mitos e Versículos. Um abraço.